Queridos irmãos, por gentileza, quem abrir comigo a sua Bíblia, o livro do jovem profeta Daniel, no capítulo 16. Daniel, capítulo 6. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Daniel, capítulo 6. Versículo de número 19. Daniel, capítulo 6, versículo de número 19. A palavra de Deus diz assim. E pela manhã cedo se levantou-se e foi com pressa após 2 leões. Chegando-se à porta, chamou por Daniel com voz triste, e falando bem, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca 2 leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, e todos nós juntos digamos amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estaremos para meditar um pouquinho na biografia desse jovem profeta cujo nome é Daniel, todos sabem que o termo meditar na Bíblia quer dizer pensar, refletir e analisar. Nós aprendemos que Daniel era um jovem profeta de Deus na terra. Mas o que é profeta? A palavra profeta quer dizer, no original, nabi. Essa palavra nabi, a tradução é mensageiro, anunciador, declarador ou porta-voz de Deus na terra. Então o profeta é um mensageiro de Deus. Ele recebe de Deus e transmite ao povo. Daniel era um moço crente, um moço que se destacou durante o reinado de 4 reis. A quem pensa, Daniel só viveu durante o período de 3 reis que passaram pela Babilônia. Mas, na verdade, o que temos aqui é 4 reis. Daniel passou no período dos 4. Primeiro é Nabucodonosor, segundo Belsazar, terceiro Dário, quarto Ciro. Então, Daniel vive no período desses 4 reis. Durante esse tempo, Daniel se destacou durante o reinado desses 4 reis. Por quê? Porque Daniel era um moço de oração. Daniel, ele ficou destacado no império desses reis, não foi por causa do seu intelecto, da instrução, da educação, e nem da formação que ele recebeu na Babilônia. Daniel se destacou porque ele era moço de oração. A Bíblia fala para nós que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. Daniel orava na hora terceira, na hora sexta e na hora nona.
Isso era costume judaico. Por quê? Os judeus, eles valorizavam um princípio que foi estabelecido por Deus no Éden. A Bíblia diz que no Éden, o Senhor Deus, o grande Jeová, descia para conversar 3 vezes ao dia com Adão. Ele descia na hora terceira, na hora sexta e na hora nona. Então, o fato dos judeus orarem justamente nesse horário é que eles estão valorizando um princípio que fora estabelecido por Deus. Então, Daniel ele se destacou pela oração. Por quê? Porque Daniel ele tinha uma fé inabalável. Daniel ele tinha uma confiança que era de se admirar. Daniel ele tinha uma vida de oração. Mas se a gente olhar o que diz o profeta Ezequiel, no capítulo 14 e no versículo 14 também, é o profeta Ezequiel que vai dar testemunho de Daniel. Ezequiel, profeta de Deus, que está na escala dos profetas maiores, Ezequiel diz que Daniel era um homem justo. Daniel era conhecido pela oração e também que praticava a justiça. Lá na Babilônia, a primeira demonstração e prova de que Daniel era um crente justo, irmãos estão lembrados que quando ele chegou deportado de Judá, quando Nabucodonosor invadiu Judá e sitiou Jerusalém, levou para a Babilônia alguns cativos. Entre eles estava Daniel e os seus 3 amigos, que eram Misael, Azarias e o Ananias. Esses 4 moços tiveram seus nomes trocados na Babilônia. Daniel recebe outro nome. O nome de Daniel agora passa a ser Belsazar. Não Belter. Belter era um deus. Bel era o deus principal que tinha na Babilônia. Então Daniel recebe um nome pagão. Seus 3 amigos também, Israel, Azarias e Ananias. Recebe o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. São nomes pagãos que eles recebem na Babilônia. Então, os babilônios mudaram os seus nomes, mas não mudaram o seu caráter. Aleluia. Não mudaram o caráter dos 4. Então, eles recebem nomes, mas não se preocupam com os nomes que eles recebem. Por quê, pastor? Porque a nossa Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, nós receberemos um nome. Aleluia! Oh, glória! Tem pessoas que não se acostumam com o nome que tem. Glória a Deus. Tem pessoas que alguns nem gostam do nome que tem. Pastor, vou morrer por causa disso? Não. Vou viver um tanto por causa do nome que eu recebi? Também não. Fique em paz, fique tranquilo. Quando a gente chegar no céu, a gente vai receber uma pedra branca, nessa pedra está o nosso nome. Só está com o nome aquele que recebe, porque quem dá é o Senhor Deus do Todo-Poderoso. Aleluia! Aí vai ser lindo. Então, o nome é. Você se preocupar com isso. Então, eles recebem o nome, mas ficam tranquilos. Mas, na primeira oportunidade que eles têm de demonstrar a sua fidelidade a Deus, foi quando vieram servir a porção, o manjar do rei. Então, essa porção vinha acompanhada de vinho. O vinho do rei Nabucodonosor era um vinho afermentado. Era um vinho afermentado. Se tomasse um gole, ficava dentro. Daniel, quando viu que o vinho era afermentado, ele achou, oxalá, estou crente. Esse negócio aí não combina comigo, não. Não vou beber. Mas se não beber, seria discriminado pelos outros. E outra, ia sofrer algumas restrições. Daniel, ciente daquilo, chamou o dispenseiro e fez um teste com ele. Disse, olha, a gente não quer fazer esse negócio aí não quer aprender para os nossos pais lá em Judá. E ele nos ensinou que a gente não pode comer comida oferecida, beber aí um goró com vocês bebem. A gente é crente, pode tomar isso. Mas vamos fazer um teste, a gente nos dá 10 dias. 10 dias. Vamos ver. 10 dias, a gente só vai se alimentar de legumes. Depois do prazo de 10 dias, que a gente estiver comendo legumes,
observar, você faz um teste. E observe nosso semblante e o semblante dos outros. E vamos ver qual a diferença que tu vai ter. E ver. E o dispenseiro ficou em apuro, mas ele está bom. Como eu sei que é um novo crente, vamos fazer um teste. Fez. No final de 10 dias, o semblante de Daniel e dos seus 3 amigos estavam mais formosos do que os dos outros. O dispenseiro ficou maravilhado com aquilo. Pastor, onde é que está o segredo da diferença? É que no prazo de 10 dias, Daniel e os seus 3 amigos foram para oração. Dobraram o joelho e foram conversar com Deus. O Deus que cuidava de Daniel e dos seus amigos disse aos 4: fiquem tranquilos, porque eu vou fazer a diferença no meio desse povo. Aleluia! Deus cuidava de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Ser cuidado de Deus é uma coisa muito linda. Quando Deus cuida, é porque Ele ama. Quem ama, trata. Quem trata, cuida. Quem cuida, dela. Quem dela, protege. Quem protege, faz qualquer coisa para ver aquela pessoa bem. Aleluia. Ô, glória, por favor, você pode dar uma olhadinha para quem está do seu lado, por gentileza. Fique tranquilo que está na direção de Deus. Diga para ele assim: olha, Deus cuida de você. Aleluia, louvado da terra. Aleluia, aleluia. Daniel se destacou por causa da oração. Disse: não é só essa parte, não. Há outros episódios que aconteceu que Daniel foi para a oração e Deus falou com ele. Vocês estão lembrados daquele sonho de Nabucodonosor dele? Só que Nabucodonosor, ele sonhou, ele teve um sonho, mas no outro dia ele acordou perturbado. Por quê? O sonho fugiu da mente dele. Então ele mandou chamar os adivinhos, os feiticeiros, os astrônomos, os magos, todo mundo que soubesse dar interpretação para ele, ele mandou chamar todo mundo, reunir todos. Só que quando todos entram na presença do rei, o rei disse: eu tive um sonho e gostaria de ter a interpretação desse sonho. Aí os magos, os adivinhos, disseram: tá bom, rei, então escolhe o sonho que nós te daremos a interpretação. Ele disse: o que eu sonhei eu não me lembro. Eu quero que vocês me falem o que eu sonhei e quero a interpretação do sonho. Aí os magos disseram: é impossível o que tu queres. Saiu o decreto para que todos da província fossem assassinados. Os astrólogos, os magos, adivinhos, entre eles estava Daniel. Quando pegaram Daniel, Daniel levantou. Você não está sabendo não? Não, o que foi? Rapaz, o rei teve um sonho aí, chamou todo mundo lá, foi no meio do mundo, porque ele queria a interpretação do sonho, e ninguém deu. E o sonho que o rei sonhou, ele também se lembra. E Daniel disse: o que vai acontecer? Não, vou matar todo mundo, vai morrer também, Daniel. Aleluia. Daniel disse assim: olha, só o seguinte, você pode me introduzir na presença do rei? Olha que coisa, olha que coragem. Você vai na presença do rei, vai fazer o quê? Eu tenho um negócio para falar com ele. Quando Daniel entra na presença do rei, Daniel fala para ele assim: olha, há um Deus dos céus. Ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Me dê um tempo para me orar, rei, e eu te darei a interpretação do sonho segundo aquilo que Deus me disser. Aleluia. Isso é muita confiança. Daniel tinha pé no chão. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. Quem acredita em Deus, Deus nunca deixa ele sozinho. Aleluia. Oh, glória! E Deus deu para Daniel a interpretação do sonho e mostrou o sonho também, e os irmãos conhecem a história. Só que quando a gente chega aqui no capítulo 6, o capítulo 6, o versículo 1, começa dizendo assim: que o Senhor, nosso Deus, criou uma situação para abençoar a vida de Daniel. Certo, pastor? Esse episódio do capítulo 6 foi Deus que criou? Foi. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus cria situações para poder abençoar a pessoa.
Então a gente precisa entender os mistérios de Deus. Tem que ter paciência para compreender aquilo que Deus está fazendo. Se não está dando certo, não entre em desespero, fica tranquilo. Vamos para a oração. Deus vai revelar o segredo. Daniel estava tranquilo. Mas o rei decidiu levantar 120 presidentes para reinar no seu império e também sobre as províncias que ele havia constituído na Babilônia. Entre eles estava Daniel. Daniel se destacou porque diz a Bíblia que ele, Daniel, havia um espírito excelente. Então Daniel se destacou. A Bíblia diz que Daniel tinha alguns inimigos, entre aspas. Eles não queriam que Daniel fosse favorecido pelo rei, porque sabiam que Daniel era grande. Aí um chamou outro e disse: rapaz, esse negócio de Daniel ficar aqui não está dando certo não. Quem se levanta uma coisa, ele fala assim: não pode, porque o Deus dele não deixa. A gente quer implantar outra coisa, não pode também, porque o Deus que ele serve não permite. Não está dando certo não. Ele ficar com a gente aqui nessa. Vamos colocar o nome? Eu vou mudar aqui, Império para empresa. Tá bom? Permita? Amém? Vamos lá. Ele ficar com a gente aqui na empresa não está certo não. Por quê? Porque tudo ele fala no Deus dele. Não dá certo. Não funciona. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar ali alguma coisa aí, uma artimanha, marapuca. Aqui em São Paulo o povo fala assim, esquema. Ô glória. Eu sei que eu puxei o S. Carioca, vocês perdoam. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos montar aí uma situação para a gente pegar Daniel. Aí o outro que estava participando da conversa disse assim: mas peraí, nós não vamos conseguir achar ocasião alguma contra esse Daniel, a não ser, olha a estratégia, se for na lei do seu Deus. Porque a Bíblia diz que Daniel era justo e não havia nenhum mal sobre ele. Então eu não conseguia pegar Daniel, porque Daniel não dava motivo. Daniel ele era um crente que dava exemplo para todos naquela província. Se não for na lei do Deus dele, a gente não consegue. Ou disse, é verdade. Eu também concordo. Mas nós vamos fazer o quê? Disse, eu já fiz. A gente chama o rei e fala para o rei montar um decreto por prazo de 30 dias. Não pode fazer outra oração a não ser a ele, o grande rei, a majestade do império. Está entendendo? Vamos jogar confete para o rei. O rei vai assinar o decreto. Está entendendo? Não pode se fazer outra petição a outro Deus a não ser ao rei. E aí o que acontece? O Daniel que gosta de orar, a gente pega ele. Porque ele vai ter que ficar sem orar 30 dias. Será que ele aguenta? Porque isso é corrido. Aquele assim gosta de oração. Daniel, aquele ora. Não, o homem ora, olha. Você pode passar na casa dele lá 9 horas da manhã, que a janela está aberta e ele está no escuro. E Daniel orava de fato, a Bíblia diz que a janela aberta. Aleluia. Porque a oração de Daniel não era clamor, que nós atendemos aqui na sexta-feira, clamar e gritar em alta voz. A oração de Daniel era súplica, era silenciosa. Glória a Deus. Então, só serve se for, então vamos lá, levaram para o rei a lei, e o rei disse: rapaz, a lei é boa. Por quê? Porque estava engrandecendo a ele. A lei é boa. Não quer dizer que no espaço de 30 dias tem que clamar só a mim, só a ti, ó rei. Senhor Alteza, o rei disse: fechado, eu gostei da ideia. E selou o seu anel, para que a lei não fosse revogada. Não podia ser revogada a lei. E o rei selou, não pode voltar atrás. Diz a Bíblia, meus irmãos, que nesse espaço de tempo, quando a lei foi assinada, o Daniel ficou tranquilo, foi para a casa dele na hora da sua oração. Dobrou o joelho e estava lá conversando com Deus. Os inimigos de Daniel pegou Daniel orando e foram lá e falaram para o rei. E aí falaram: ó rei, a lei que tu assinou diz: aquele que for pego orando no espaço de 30 dias tem que ir para a cova dos leões. Quando o rei ficou sabendo que era Daniel que foi pego orando, a Bíblia diz que o rei se entristeceu. Por quê? Porque conhecia a conduta de Daniel.
O rei se entristeceu, mas disse: fazer o que? Lei a lei, não pode voltar para trás, não pode revogar e mudar a sua sentença. Daniel tem que ir para a cova dos leões. Pegaram Daniel e foram jogar Daniel dentro da cova dos leões. O que era a cova dos leões? A cova dos leões era um buraco escavado na terra. Tá bom, lá? Por isso só tinha um lugar de entrada. Como também não só sair na loja. Quando alguém era jogado dentro da cova, como era um buraco escavado na terra, ele jogava uma pedra por cima, impossibilitando a fuga daquela pessoa. Uma vez jogado lá dentro, não tinha como escapar. Era impossível alguém fugir de lá. Não tinha como. Segundo a própria Bíblia, o historiador nos diz bem claro, que na cova aonde Daniel foi jogado, havia 72 leões. Quantos leões, meus irmãos? Cada leão tem uma altura de 3 metros e 40 centímetros de comprimento. Cada leão pesava cerca de 230 quilos. Cada leão tinha uma facilidade de rasgar um ser humano no meio com um simples golpe de pata. Se fizesse isso aqui, deixava traves de 15 a 20 centímetros de profundidade. Era 72 leões famintos. Por quê? Porque eles deixavam os leões com fome. Haja visto que quem construiu essa cova, que antes não era cova, era arena, não foi Nabucodonosor. Então, eles deixavam os leões semanas sem se alimentar. Porque quando uma pessoa era jogada na cova, nem chegava a cair no meio dela, os leões já devoravam. Então Daniel estava a ser lançado numa cova com 72 leões. Aleluia! E alguém disse assim: quero ver o que vai ser dele agora. Glória a Deus. Orou. Olha onde vai ser o final dele. Olha que final triste. Vai morrer na cova. Diga comigo, irmão, tudo estava para dar errado. Mas aí tem um detalhe. Glória. Glória. Tudo estava para dar errado. Porém, Deus entrou em ação naquele dia. Por quê? Porque Daniel confiava em Deus. Quem confia em Deus jamais será envergonhado. Aleluia. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Quem confia em Deus não fica. Oh, glória. E Deus entrou em ação naquele dia. Quando Daniel estava para ser lançado na cova dos leões, ele estava. Ainda não tinha sido atirado, jogado, lançado. Estava para ser lançado. Antes de Daniel cair, Jeová se levantou lá de cima e disse assim: ó, estão pensando que vai dar tudo errado para Daniel. Estão pensando. Só que como eu sou Deus de surpresa, quando entrar lá dentro da cobra, o que estava para dar errado, eu vou fazer dar certo. Eita, Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que um anjo desceu no céu. Um anjo desceu. A Bíblia diz anjo. Quem é o anjo? Aí, só diz que era o anjo. Mas quem é o anjo? Lembra que nós já aprendemos aqui sobre a lei da teofania? Deus, fania, escondido. No Antigo Testamento, Jesus operava camufladamente, escondido na chamada capa teofânica. Quando a tradução e a expressão bíblica visão do Senhor era Jesus. Só que ele não podia dizer sou eu, porque não era a sua dispensação, não era o seu tempo. Então, Jesus precisava esperar a sua hora, o seu momento. Então, no Antigo Testamento ele veio como anjo do Senhor. Jeová se levantou, Deus se levantou do trono e disse: estão pensando que vão pegar Daniel. Mas eu vou mostrar para eles quem sou eu. Mas aí Jesus se levantou à direita do Pai e disse: meu Pai, não vá lá embaixo não. Jeová disse: por quê? Jesus disse: deixa que eu vou lá. Glória. Deixa que eu vou lá resolver um negócio para Daniel. Aleluia. Então quem entra na cova é Jesus. Aí a Bíblia diz que quando Jesus entra na cova, os leões estavam famintos. Mas a Bíblia diz, a nossa Bíblia diz, isso diz a história também de todos os leões da Bíblia, que entre os leões sempre tem um leão rei. Sim ou não, mesmo?
Sempre tem um leão rei. Pode ter 6, mas tem um que comanda os 6 na terra. Tem um que é o mais forte. Na Bíblia, Jesus ele é chamado de leão da tribo de Judá. Aleluia! Para o rei e para Daniel, ele entrou como anjo. Era para Daniel. Ele entrou como um anjo na cova. Por isso que Daniel falou com o rei. Ele disse assim: olha, o meu Deus enviou o seu anjo. Ele está dizendo: o meu Deus enviou o seu filho, Jesus. É isso que ele está tentando dizer. Ele enviou. Então, para Daniel, ele entrou na cova como anjo. Para Daniel, ele entrou como anjo. Mas para os leões, ele entrou como leão da tribo de Judá. O seu bramido, já vez que todos sabem que o bramido do leão dá para ser ouvido a 3 quilômetros de distância. Eita glória! Quando Jesus entrou lá na cova de bramido, os outros leões tudo ficou quietinho. Me permite dar uma expressão? Ficaram pianinho, calado, com medo. Aleluia! Porque Jesus chegou lá e bramiu. Os outros, atemorizados, eita glória, ficaram tudo quietinho. Aí Jesus bramiu, os outros ficam tudo quietinhos. Jesus já chegou para dominar. Está dizendo: cheguei. Se alguém se levantar aí, vai se ver comigo. Aleluia. Qual é o leão que vai ter coragem de se levantar para atacar Daniel? Glória a Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que naquele dia, naquela noite, os leões tiveram que jejuar. Não puderam comer a Daniel. Houve 2 jejuns aí na Bíblia no período de Daniel. Os leões jejuaram e o rei também jejuou. Porque o rei estava no palácio. Mas naquela noite Deus tirou o sono do rei, que ficou incomodado também. Deus tirou o sono do rei, ficou andando de um lado para o outro. Deus falou que o rei está sem sono. Geralmente quando o rei perdeu o sono, mandava assim para ver os instrumentos de música para trocar com ele, para ver se o sono vinha, o rei dormia. Mas naquela noite, quando o pessoal entrou com a banda para tocar, o rei disse que não quero música. Aleluia. Pode todo mundo embora daqui, porque eu não quero ouvir música nenhuma. Glória a Deus. E o rei ficou do outro lado, o povo disse: o rei está com fome, se ele se alimentar, ele dorme. Vamos levar alimento que ele gosta. Levar a alimentação, ele disse: não quero me alimentar. Hoje é jejum total, o bicho dele é total. Aleluia. Estava jejuando para quem? Para Daniel. Eita glória. Então houve 2 jejuns, dos leões e do rei. Então Jesus entrou como anjo e ficou esperando Daniel lá dentro. Aí Daniel foi lançado, a Bíblia diz que ele foi lançado. Ele foi empurrado, ele foi jogado na cova, sem querer ir, mas empurrado, sem querer. Daniel foi, não porque ele queria, ele foi porque ele foi atirado. Tem situações que nós entramos na nossa vida, não é que a gente entra porque quer. Às vezes são outros que fazem a gente entrar em certas situações. E uma vez que nós somos atirados, não tem como voltar para trás. Aleluia! Só que havia um Deus no céu. Aleluia! Parece que eu vejo Jesus lá dentro. Sabe? Lá dentro. Daniel não via, mas ele já estava lá. Parece que eu vejo Jesus dizendo: pode vir, Daniel, deixa eu te empurrar que eu já estou por aqui. Deixa eu te empurrar que eu já estou por aqui. Quando eu chegar por aqui, tu vai ver o que eu já fiz aqui dentro por você. Por favor, tem um exemplo para quem está ao seu lado, fique em paz, que está na direção de Deus. Diga para ele assim: olha, diga para ela: deixa te empurrarem. Diga: deixa te lançarem. Diga para ele: Jesus já está te esperando lá. Jesus já estava esperando Daniel cair. Eita glória! Quando Daniel caiu lá dentro, irmão, a Bíblia diz que naquele dia os leões tiveram que jejuar, ninguém atacou Daniel. Está na Bíblia, foi o que nós lemos. A noite inteira, os leões ficaram tranquilos, não fizeram nada. E Daniel está tranquilo, diz a Bíblia que Daniel ainda deitou em cima dos leões. Olha que coisa boa. Eita Jesus. Daniel ainda deitou, ficou tranquilo. Olha que a confiança em Deus faz Deus fazer. Aleluia. Quando a gente confia em Deus, Deus faz os leões jejuar. E Daniel ficou tranquilo. Quando o dia amanheceu, o rei se levantou com muita pressa, porque Daniel ficou a noite toda lá na cova.
O rei se levantou com muita pressa, chegou lá pertinho da pedra, com voz triste, diz a Bíblia. E com voz triste, chamou por Daniel. E disse: Daniel, voz triste, a noite inteira sem dormir. Dá-se o caso, quando o rei der uma coisa, até como se fosse uma ceia. Diz o teu Deus, Daniel diz, a quem tu continuamente serve. Olha, Daniel diz, quer dizer que ele sabe que eu sirvo a Deus e sou um crente constante. Aleluia! Quem falou isso? Não foi o rei, não foi Daniel, não. O teu Deus a quem tu continuamente serve. Poderia ter te livrado dos leões. Aí Daniel levantou, mas levantou com tudo. Daniel levantou e disse: viva o rei eternamente, o meu Deus. Olha, aleluia. A quem eu sirvo, oh glória, sou servo dele, confio nele, vivo para ele, para adorar a ele, para glorificar o nome dele. Ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu tenho aqui de perto, não vou tirar a pedra, tira a pedra, porque Daniel está vivo, E aí todo mundo começou a se sentir possível. Por quê? Porque os leões estavam lá, 72 leões, minha gente, 72, mas pouco de todo, quando eu vou ter que ver como. Eu digo assim, também não sei o que foi que aconteceu, como é que está o Senhor lá dentro, não sei, rapaz, mas o está com vida, ele está falando de lá de dentro, mas era para dar errado, era para dar, mas não sabemos o que foi que aconteceu, o que era para dar errado, está dando certo, por quê? Aleluia, é porque o Deus dos céus, Deus disse, era para dar errado, mas como meu filho está lá dentro, vai dar tudo certo. Quem pode levantar a mão, levante por favor, porque eu tenho algo de Deus para a sua vida nessa noite. O Deus do céu que cuida de você, o Deus do céu que está preservando a sua vida, só não permitiu percas, falência e nem a porta se fechar, é porque você está com teus pés lá dentro. Enquanto estiveres com teus pés naquele lugar, verás a mão de Deus agindo ao teu respeito e ao teu benefício naquela parte do passo révia. O Deus da glória que cuida de você me pede para comunicar à igreja nesse dia. Estou enviando providência da minha parte para a tua vida nessa noite. Ou quem crê na providência de Deus, por favor, feche a tua mão e receba algo que Deus te dá aqui nesta hora agora. Deus ainda faz mais. Eita glória! Jesus fez um milagre naquele dia, oh glória! Tiraram Daniel da cova, interessante. Aqueles que jogaram Daniel tiveram que tirar Daniel de lá. Daniel foi jogado e depois foi tirado.